Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender como utilizar várias planilhas dentro de um único arquivo de Excel. É um recurso muito legal, onde você vai poder fazer links entre planilhas e trabalhar um arquivo, ou seja, multiplicar o tamanho do seu arquivo de forma bem interessante. Vamos lá. A planilha que nós estamos enxergando aqui, ela tem o nome dela aqui no rodapé, chama-se fluxo de caixa. Como é que foi colocado esse nome aqui? Uma forma seria você clicar duas vezes sobre esse nome, ele assume uma condição de edição. Por exemplo, vamos tirar o D, deixar só fluxo caixa. Essa é uma maneira de renomear, poderia ser feito com qualquer uma das planilhas que tem no Excel. Note que o Excel ele vem com um padrão de planilhas, de quantidade, né? Vem com 3 planilhas aqui, sendo que 2 ainda estão vazias porque nós não trabalhamos nelas. A primeira tem o nosso fluxo de caixa. Uma outra forma de trocar o nome da planilha seria clicando o botão direito do mouse sobre o nome da planilha e escrever renomear, onde você pode acrescentar o D de volta. Ok? Bom, o exercício que nós vamos fazer agora é criar uma réplica da nossa planilha fluxo de caixa sobre essa planilha 2 aqui. Vamos fazer isso. Marque toda a área, inclusive aqui a coluna Q. Dá um editar copiar. Observe a célula onde iniciou a cópia, que foi em C2. Clique na planilha 2 e coloque o cursor exatamente em C2 para receber o colar. Um colar simples. O colar simples ele alimenta as fórmulas normalmente conforme estava na planilha original. Ficou uma réplica perfeita do seu Excel, tá? Isso sim é uma forma de ganhar bastante tempo, então você já tem o fluxo de caixa em 2 planilhas. Significa então que você poderia ter um fluxo de caixa de uma família, por exemplo, e aqui o fluxo de caixa de uma outra família. Tá certo? Ou seja, no mesmo arquivo você poderia estar controlando o orçamento de 2 famílias ou 2 pessoas, tá certo? Sem necessariamente criar vários arquivos para fazer o trabalho de fluxo de caixa, tá? Mais interessante ainda é se o colar trouxesse para cá, o comando copiar colar, a planilha com as larguras já ajustadas. Note que essa planilha ela não veio com as larguras ajustadas. A palavra saldo inicial, que estava na planilha original, estava aparecendo claramente porque a coluna tem uma largura maior, ao contrário dessa que não recebeu a largura da coluna. Numa versão mais recente do Excel, se você entrasse no mesmo momento do copiar colar, logo em seguida clicasse colar especial, teria uma opção aqui chamada copiar colunas, larguras das colunas. Na nossa versão, que é mais antiga, não consta ainda essa opção, tá? Então não vou fazer esse exercício com vocês, é só a título de informação quando você tiver com o seu Excel aí mais moderno, né? Mas para resolver esse problema, para não vir assim com as colunas com larguras impróprias, né, indevidas, o Excel disponibilizou desde as versões anteriores uma opção melhor de fazer essa cópia. Vou mostrar para vocês como é que é. Vamos desfazer o nosso colar. Ok? Pode dar um ESC para liberar o comando copiar colar. E agora nós vamos usar a forma de copiar a planilha como um todo. Como é que faz isso? Coloca o cursor sobre o nome da planilha, clica no botão direito e tem uma opção aqui que é mover ou copiar. Você dá mover ou copiar, ele vai aparecer o nome do arquivo que você está trabalhando aqui em cima e ele pergunta, você quer mandar para uma determinada pasta? Não, não é o caso, eu quero mandar para uma planilha. Em qual planilha você quer colocar? Antes, depois do fluxo de caixa, ele sugere que você crie uma planilha numa determinada posição no seu arquivo. Por exemplo, se eu colocar mova para o final e disser criar uma cópia, aqui veja o que vai acontecer, dá OK. Olha, ele vai criar uma réplica no final do arquivo
igualzinho o fluxo de caixa, e já vai dar um nome para ele, fluxo de caixa 2. Esse é o padrão do Excel. Quando se tem já um arquivo com determinado nome e ele copia ou faz uma réplica desta forma, ele já alimenta o código 2 aqui. Se você fizesse esse comando novamente, editar, mover, copiar o fluxo de caixa para o final da planilha de novo, note que o próximo fluxo de caixa seria 3. E assim, as réplicas completas, já com largura ajustada, estão prontinhas para serem mudados os valores e algumas características para identificar que eu estou trabalhando com fluxos de caixas diferentes, não é isso? Muito bem. Existe uma maneira de dar uma limpada na nossa planilha também, que agora ficou sobrando duas planilhas aqui no meio, não é? Você clica com o botão direito e exclui. Ele ainda pede uma confirmação, porque se você clicar OK aqui, você perde definitivamente essa planilha. Como ela não tem nada, OK, nenhum problema. Faça o mesmo nessa, excluir, OK. Se você fizesse um excluir dessa planilha, por exemplo, ele ia perguntar a sua última chance de não perder o seu trabalho. Aí você dá cancelar e segue em frente. Então assim você tem 3 planilhas. Vamos na próxima aula dar continuidade aqui como trabalhar com planilhas linkando uma na outra, ou seja, ligando informações entre elas, tá? Por enquanto nós paramos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado, pessoal.